Olá, vamos agora tratar sobre a terminologia contábil de custo, tá? E vou então compartilhar minha tela novamente com vocês, e aí vamos começar. Primeiro termo que nós vamos tratar é o termo que a gente chama então de gasto. O termo gasto a gente classifica como gasto o sacrifício financeiro para obter um bem ou serviço. Qualquer sacrifício financeiro que a organização arca para obter um bem ou um serviço, a gente pode classificar de forma geral e genérica isso como gasto. Então, exemplo de gasto com compra de medicamentos, gasto com mão de obra, gasto com compra de imobilizado. Sacrifício financeiro para obter um bem ou serviço, de forma geral ou genérica, gasto. Agora, o gasto pode ser classificado em dois pontos. Vamos lá. Primeiro, o gasto pode ser classificado como custo. O gasto será classificado como custo quando é relativo a um bem e serviço que for utilizado na produção dos bens ou serviços da área da saúde. Então, por exemplo, são os insumos, os medicamentos, a mão de obra do médico, da enfermeira, a depreciação dos equipamentos e instalações que estão sendo utilizadas ali no atendimento ou no procedimento. Então, pensa toda a estrutura de uma sala cirúrgica, pensa ali em todos os equipamentos da sala cirúrgica, pensa ali no enfermeiro, no anestesista. Então, tudo isso e todos os insumos que nós vamos gastar ali nesse procedimento. A gente pode chamar tudo isso, então, de custo. Sacrifício financeiro para obter um bem ou serviço que foi utilizado ali na prestação do serviço na saúde. Agora, o gasto também pode ser classificado como despesa. O gasto classificado como despesa também é um gasto relativo a bem e serviço, porém não foi consumido ali na produção médica, na produção do produto ou do serviço. Eu gastei na área administrativa do hospital, da clínica, da indústria, da farmácia, comercial ou na área financeira. Então, os gastos administrativos, comerciais e financeiros de qualquer organização é classificado como despesa. E esta classificação ela é importante para a apuração de resultados, seja ela apuração de resultado gerencial, seja ela apuração de resultado fiscal oficial. Por quê? Toda demonstração de resultado do exercício, a gente traz a receita menos o custo, aquilo que eu gastei na produção médica, para chegar no que a gente chama de resultado bruto ou lucro bruto. Depois desse lucro bruto é que a gente entra tirando, então, as despesas administrativa, comercial e financeira. Então, para que a gente possa apurar uma demonstração de resultado do exercício, entendendo o que é o meu lucro bruto, ou seja, o que o meu procedimento deixa de margem para ajudar a pagar as despesas, isso é muito importante, então, essa classificação. A gente separar o que eu gasto no procedimento e o que eu gasto na administração, na área comercial e na área financeira. Então, já classificamos o gasto em custo e em despesa. Agora, o gasto também pode ser classificado como investimento. O gasto classificado como investimento também é um gasto relativo a um bem e serviço, mas que ele deve ser ativado em função da vida útil, porque vai trazer benefícios por muitos e muitos períodos. Então, um exemplo clássico, até coloquei aí, a compra de um tomógrafo, a compra de um raio-x, de móveis, equipamentos, instalações, veículos, tudo isso, então, a gente pode chamar, então, no momento da aquisição, de investimento. Momento da aquisição. Por quê? Porque o tomógrafo, a partir do momento que você adquiriu e que foi um investimento, né, é um gasto classificado como investimento na hora da aquisição, na hora que ele começa a operacionalizar, a depreciação do tomógrafo representa um custo das tomografias que ele está fazendo. Então, a aquisição de um bem que vai ser ativado em função da vida útil vai se transformar no imobilizado do hospital, da clínica, da farmácia, né, do laboratório. Então, isso é investimento na hora da aquisição. No momento em que eu começo a utilizar ele, ele gera para mim um gasto, que é a depreciação. Aí esse gasto eu vou contabilizar como custo, se for utilizado na produção médica, ou despesa,
se for utilizado na área administrativa, porque o computador da área administrativa, a depreciação dele é despesa administrativa. Legal? Agora, o gasto também pode ser tido como uma perda. O gasto como uma perda seria a redução do patrimônio sem qualquer valor compensatório. Então, é um sacrifício financeiro que a organização tem e não tem nada de retorno com isso. Então, exemplo aí, quando você perdeu medicamento, materiais, principalmente por data de validade e tal, você tem que descartar. É uma perda que você teve que diminui o patrimônio. Agora, outra perda muito clássica na área da saúde seria a glosa médica, que normalmente os planos de saúde fazem quando faz lá a auditoria dos gastos para fazer a prestação de conta com os operadores da saúde. Então, isso é muito importante também, em que o gasto pode ser custo, despesa, investimento e também perda. Agora, eu falei que o gasto ele pode ser de forma antecipada, à vista ou a prazo. Antecipada, paguei para receber o bem ou serviço depois. À vista, paguei e recebi o bem e serviço na hora. Ou a prazo, recebi o bem ou serviço para pagar daqui a 30, 60, 90, 120 dias. A prazo. Então, quando a gente fala que o gasto pode ser antecipado à vista ou a prazo, quando eu estou falando disso, eu estou falando no momento em que eu vou ter o efetivo desembolso, a saída do dinheiro do caixa. Então, esta informação do valor e da data do desembolso, ela é importantíssima para a gestão de qualquer organização da saúde. Sabe por quê? Uma coisa é eu apurar o resultado. Quanto que eu gerei de receita, o que eu tive de custo, o que eu tive de despesa. Eu posso ter um resultado positivo ali. Agora, pensa, se eu fiz esse procedimento para receber em 12 parcelas, eu tenho que ver o fluxo de caixa. Eu tenho que ver a entrada e saída de recurso por período, que aí a data do desembolso e o valor do desembolso é importante. São duas informações, são dois demonstrativos gerenciais que normalmente as clínicas, os hospitais, né, os operadores de saúde, eles precisam acompanhar para quem vai fazer a gestão. Uma é a demonstração de resultado de exercício para saber se as operações estão dando lucro ou prejuízo, né? Se os procedimentos estão dando lucro ou prejuízo. Agora, a outra demonstração é o fluxo de caixa. Quanto e quando vai entrar ou sair dinheiro, que é outra coisa. Legal? Então, fundamental. Agora, vamos à classificação dos custos. Primeiro, o que é um custo direto? Custo direto é aquele que eu consigo apropriar diretamente ao procedimento ou ao produto porque eu tenho a quantificação. Então, pensa comigo. Quando você está lá no andar, no hospital, e lá na enfermagem, você tem ali um monitor, né? Um computador, em que cada paciente ali, ele tem ali o prontuário dele aberto. Qualquer dispensação de medicamento, a enfermeira automaticamente já lança ali no prontuário o medicamento dado àquele paciente. Ora, isso é um custo direto. Eu quantifico e sei quanto que foi dado a cada paciente. Então, normalmente os materiais médicos e medicamentos que são consumidos em qualquer procedimento, a gente pode dizer isso que é um custo direto e a mão de obra direta, quem que está ali prestando aquele serviço, único e exclusivamente. Vamos supor, o médico que operou é uma mão de obra direta daquela cirurgia, né? Agora, e o indireto? Já o custo indireto, não. É aquele que vai beneficiar vários procedimentos ou vários produtos e eu não tenho uma quantificação precisa para alocar em cada produto ou paciente, né, ou atendimento. Eu preciso, então, de um critério de rateio. Todas as vezes que eu não tiver a quantificação exata e lançar mão de uma aproximação do que deve ser, eu classifico isso como um custo indireto. Então, um exemplo clássico é o salário das enfermeiras. O salário de uma enfermeira, eu não tenho como colocar ela diretamente a um paciente, a não ser que ela fique ali dedicada única e exclusivamente para atender um único paciente. Do contrário, eu vou precisar pegar os salários das enfermagens
e fazer um rateio, uma proporção de quanto que deve ser alocado a cada procedimento, a cada paciente. Então, pensa comigo, aluguel, supervisão, a energia elétrica chega uma fatura única. Quanto dessa energia é gasto administrativo? Quanto dessa energia é custo da produção médica? E desse custo da produção médica, o que foi para o procedimento A, procedimento B, procedimento C? Eu preciso de critério de rateio. Então, quando eu não tenho uma medida objetiva para alocar de forma precisa em cada procedimento ou cada paciente, eu chamo isso de indireto. Agora, os custos e despesas também, eles podem ser classificados como um gasto fixo. Gasto fixo é aquele que, independente do volume de produção médica, ou paciente, ou de produtos, o valor que eu vou pagar por mês é sempre o mesmo. Então, exemplo, aluguel, supervisão, segurança. E eles, então, independente, pensa comigo, o aluguel que você paga. O aluguel que você paga, independente de você ter muitos ou poucos atendimentos, ou procedimentos, ou produtos fabricados, o valor que você vai pagar de aluguel é o mesmo. Né? E o valor da segurança, se você tem lá, né, um terceirizado, que é uma segurança, que dá toda a segurança do seu patrimônio, teve muito procedimento, pouco procedimento, no final do mês vai pagar o mesmo. Então, o custo de despesa fixa é aquele que, independentemente de se produzir muito ou pouco, não importa. Quer ver? Ó, se eu estou produzindo aqui só 10 ou se eu estou produzindo 80, o valor que eu vou pagar por mês é sempre o mesmo. Então, a gente chama isso de custo ou despesa fixa. Agora, eu tenho também os custos e despesas variáveis. Já nos custos ou despesas variáveis, aqui não. Aqui vai ser proporcional ao volume de produção. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, seriam aqueles que variam de acordo com o volume de produção. Então, os materiais médicos e medicamentos. Claro, esse material médico e medicamento, ele é proporcional ao volume de atendimentos. Agora, observe isso aqui. Eu coloquei aqui de novo a mão de obra. Mas no caso, esta mão de obra é somente aquela mão de obra que você contrate por procedimento. Se você contratar uma mão de obra em que você remunere ela por procedimento, é variável. Quanto mais procedimento ela fizer, mais ela ganha. Correto? A mão de obra em que você assina a carteira, que independente de ter muito ou pouco procedimento, você vai ter que pagar o valor que você assinou a carteira, esse aí é um custo fixo, independente de ter muito ou pouco. Agora, a mão de obra que você contratar por procedimento, ela então seria variável. Correto? Agora, se nós entendemos o custo fixo e o custo variável, se a gente somar o custo fixo, que independente de produzir muito ou pouco, é o mesmo valor, e agregar ele, o variável, que vai aumentando de acordo com o volume de produção, somei fixo mais variável, eu tenho o que eu chamo então de custo total. Custo total, então, é tudo que eu gastei, fixo e variável. Se você me perguntar assim, professor, quanto custou cada um dos 100 procedimentos que estão aqui? Eu pego, então, o custo total aqui, o valor do custo total, divido por 100 procedimentos, e aí eu tenho, então, quanto custou cada procedimento. Ok? Agora vamos à classificação do que a gente chama de custo primário. Custo primário representa somente as duas coisas básicas num procedimento ou numa produção médica, que seria o quê? Os materiais e os medicamentos. E a mão de obra. Então eu peguei materiais, medicamentos e a mão de obra, eu tenho ali o que a gente chama, classifica normalmente de custo primário. As duas coisas básicas, né? Agora, quando a gente fala em custo de produção médica, aí quando eu falo em custo de produção médica, estou falando em todos os gastos. Além do primário, que é a matéria-prima e a mão de obra, eu também agrego aí todos os outros custos indiretos da produção médica, todos os outros gastos envolvidos na produção médica, independente do material e da mão de obra. Energia elétrica, depreciação dos equipamentos, instalações, todos os outros que eu vou ter que colocar de forma indireta, agregar de forma indireta, normalmente. Legal? Então vamos agora ao resumo da classificação dos custos. Então,
Primeiro, a gente classificou gasto. O que seria o gasto? Sacrifício financeiro para obter um bem ou serviço. E aí, a partir do gasto, a gente começou. Primeiro, o gasto pode ser classificado como custo. O gasto classificado como custo é aquele relativo a um bem ou serviço que foi consumido na produção médica. Né? Materiais médicos, medicamentos, tudo aquilo que eu gastei na produção médica, é custo. E aí, esses custos, do ponto de vista do produto, ou do atendimento, ou do serviço, ele pode ser de alocação direta, custo direto, porque eu tenho a medida, eu sei quanto eu gastei, ou ele pode ser indireto, que eu preciso de critério de rateio, porque eu não tenho uma medida precisa. Agora, quanto ao volume da produção, aí eu tenho. O custo ele pode ser classificado como fixo, independente de produzir muito ou pouco, o valor que eu vou pagar é sempre o mesmo por mês, ou ele pode ser variável. Quanto mais eu produzir, proporcionalmente mais eu vou gastar. Também falamos que os gastos poderiam ser classificados como despesa. A despesa seria o sacrifício financeiro para obter um bem ou serviço que não foi consumido na produção médica, e sim nas áreas administrativa, comercial ou de vendas e financeiras. Também falamos que os gastos poderiam ser classificados como investimento, que aí o investimento seria sacrifício financeiro para obter um bem ou serviço, mas que nesse caso é ativado em função da vida útil, exemplo do tomógrafo que eu dei. Por quê? Porque ele vai trazer benefícios por muitos e muitos períodos. Ele vai virar um imobilizado da empresa. Lembrando sempre que a partir do momento que eu começo a utilizar, isso que foi um investimento lá na aquisição, eu tenho aí o gasto, que seria o desgaste e obsolescência, que a gente chama de depreciação, que é contabilizado então como custo ou despesa. E também falamos que o gasto poderia ser classificado como despesa. Seria um sacrifício involuntário que vai afetar o patrimônio, vai diminuir o patrimônio da organização da saúde. Bom, então, depois de ver todo o resumo da classificação dos gastos, de ver todos eles, entendendo agora o que é um custo, o que é uma despesa, investimento, o que é um custo direto, indireto, fixo, variável, nossa despesa administrativa, comercial e financeira, agora nós vamos, no próximo vídeo, eu vou trazer para vocês uma aplicação. Nós vamos colocar a mão na massa e vamos fazer a nossa primeira atividade, que é o nosso primeiro desafio, onde a gente vai aplicar esses conceitos e aí a gente vai ver sobre a Clínica Matarazzo. No próximo vídeo, eu vou apresentar para vocês a nossa primeira atividade, ok?